Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa nesta quarta-feira, 11 de janeiro. Hoje é aniversário do Código Civil Brasileiro, de 2003, que substituiu o primeiro Código Civil, que é de 1916. Código Civil é aquele que trata das relações entre as pessoas, entre as empresas, né? Que não se trata de questões penais criminais, né? Para dar o equilíbrio à chamada segurança jurídica, né? De que a gente tanto fala hoje, né? Esse Brasil é carente de segurança jurídica. Fica aqui o registro. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom dia. 11 dias de governo Lula e a gente vê aí registrado talvez a 11ª atrapalhada. Tem muita gente que nunca esteve em governo, em cargo público, e sai falando, né? É o caso de Ana Moser, por exemplo, ministra do Esporte. A juventude está toda aí, o pessoal dos games, dos jogos eletrônicos. Ministra do Esporte diz que jogos eletrônicos não são esporte. Ela imagina que esporte é coisa de atleta. Ora, pessoa que atleta é um atleta olímpico, inclusive, quem atira, por exemplo, né? Ou quem está dentro de uma Fórmula 1 está sentado, não está fazendo grande ginástica, mas precisa se preparar fisicamente para isso, né? E é um esporte que exige treino, exige cabeça, exige neurônios, né? Sinapses muito rápidas. Imagina, ela disse o seguinte, né, que não é esporte porque não é imprevisível, é uma programação diferente do esporte, o jogo eletrônico. Uau, quer dizer que nenhuma vitória é merecida, né? Fica estranho. Eu acho que faltou aí sensibilidade, conhecimento do novo mundo, né? Eu faço questão de acompanhar o mundo, senão eu estou perdido, se eu não me mantiver atualizado, né? A gente tem que se manter atualizado. E hoje a atualização do mundo, principalmente na área digital, é muito, muito rápida. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês, né? Bom, o outro assunto, né, e teve uma reação assim imensa, né, entre os jovens e na rede social. Uma outra... Bom, eu falei que 11 dias e 11 atrapalhadas, né? O Poder 360 relacionou as atrapalhadas, né? Primeiro foi do imposto do combustível, que era para cair, não caiu, virou agora 28 de fevereiro, o da gasolina, o outro fica até o fim do ano, os impostos federais que tinham caído fora do combustível. A medida provisória que altera as regras do saneamento. Gente, o saneamento que está levando água e esgoto para tanta gente que precisa. É uma medida provisória que vai ter que ser revista, não vai passar, né? O fato de ter vindo muita gente para posse e Lula... Teve 6 países que Lula não retribuiu, não conversou com eles. Imagina, Angola, Cuba, Peru, Venezuela, entre eles, é importante. Depois veio aquela história da moeda única com o Mercosul, quer dizer, o Brasil com 5% de inflação, um pouquinho mais, e a Argentina com 100% de inflação, e juntaríamos as duas moedas, né? Depois, reforma da Previdência, que o ministro da Previdência falou em reforma. Saque do aniversário do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do Fundo de Garantia, que também teve que desmentir. Depois veio preço do combustível, o futuro presidente da Petrobras sugeriu que o governo ia se meter na fixação de preço da Petrobras. Depois veio o ministro Rui Costa, que é da Bahia, falando em aproveitar acordos de leniência com as empreiteiras para fazer obras, e a Bahia é sede da Odebrecht, teve que desmentir, né? Depois foi domingo, a esplanada vulnerável, o ministro da Justiça ainda está sendo cobrado por senadores, e a ministra do Turismo, cada dia que passa, aparece um miliciano a mais ligado a ela, né? Pessoal lá de Belfort Roxo. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, dos jovens, com a ministra do Esporte. Bom, mas não é só isso, né? O presidente Lula está
Está cheio de problema, tudo bem. Pegou o limão de domingo, fez uma limonada, reunindo governadores, 3 poderes, etc. Mas ficou pesando no colo dele essas prisões, né? De uma vez só, as pessoas ingenuamente pensando que estavam embarcando em ônibus para ir embora, serem levadas para rodoviário ou para os seus ônibus, né? Os ônibus que as trouxeram, foram todas para uma espécie de um campo de concentração na Academia Nacional de Polícia Federal, né? 1.500 pessoas. Aí eu lembro que em 1968, no 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, chegou lá, então, Força Pública de São Paulo e prendeu, segundo eu li na biografia do Zé Dirceu, 800. Né? Inclusive, Zé Dirceu foi preso, Franklin Martins, o Vladimir Palmeira foram levados para o DOPS, os outros foram levados para o presídio Tiradentes. Quer dizer, o governo militar está perdendo, para os dias de hoje, em número de prisões em massa, né? Aí foram 1.500. Hoje de manhã, os advogados que foram lá para ajudar as pessoas, informaram que todas as pessoas doentes e com mais de 60 anos foram liberadas, né? Eu lembro daquela lei de 1885, que a gente chamava a lei do sexagenário, que o escravo com mais de 60 anos era alforreado, liberado, né? E o dono era indenizado, imagina só. Já a pessoa, já doente, né? Bom, mas e os outros, esses advogados iam entrar com habeas corpus. Mas o governo do Distrito Federal informou que são 763 presos, segundo os advogados, enquadrados em terrorismo e um movimento de força violento para derrubar o Estado democrático, né? E foram levados para presídio da Papuda, os homens, e para a Colmeia, que é também nos arredores de Brasília, as mulheres, né? Os advogados dizem que nunca viram nada parecido no direito brasileiro e que vão fazer pressão sobre os nossos representantes no Legislativo, né, para que se recupere a justiça no Brasil. Enquanto isso, o Supremo, que agora se reuniu imediatamente depois de decisões monocráticas, né, se reuniu e confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar o governador de Brasília por 3 meses, de prender o ex-ministro da Justiça, o ministro Torres, né, de prendê-lo. Ele está nos Estados Unidos em férias, está voltando e vai se entregar. E também de intervenção em Brasília, né? Essa intervenção tem que ser confirmada, intervenção na segurança pública. Teria que ser confirmada pela Câmara e pelo Senado, e foi confirmado, e hoje os presidentes da Câmara e do Senado foram levar o resultado da votação, que foi simbólica, para o presidente Lula, e nessa ocasião o presidente Lula chamou de aloprados os que agiram no domingo, na manifestação de domingo. Eu lembro que a última vez que ele usou esse termo foi em 2006, quando era presidente da República, e um grupo de 7 petistas foi preso em flagrante na negociação de um dossiê contra José Serra, que era candidato ao governo do estado de São Paulo versus Mercadante, e contra Geraldo Alckmin, que seria candidato à presidência da República contra Lula. E ele chamou aqueles 7 de aloprados. Tem mais uma ironia nisso tudo, é que há uma ameaça de novas manifestações em Brasília e há a possibilidade de o governo federal usar forças militares, as Forças Armadas para isso. Só que para usar isso tem que decretar uma garantia da lei e da ordem, que era exatamente o que os manifestantes de domingo estavam pedindo, pedindo ao governo Bolsonaro em relação às Forças Armadas. Vê como o mundo dá voltas, né? Então, o pessoal mais radical de dentro do governo, olha, dentro do governo e na oposição há falcões e pombos, né? Paz e guerra.
Tem gente... E os falcões do PT estavam já querendo a cabeça do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. E houve uma reunião informal de ex-ministros da Defesa, dando força para José Múcio Monteiro, dentro do governo. Jobim, que foi ministro da Defesa de Lula, o Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa de Dilma, o general Fernando Azevedo, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro, e, assim, Jacques Wagner, que também foi ministro da Defesa do governo petista. Todos recomendando que José Múcio, que vem sendo uma ponte conciliadora entre as Forças Armadas e o governo do PT, que continue no Ministério da Defesa. O mesmo não acontece com uma médica conhecida da área de imunização, pediatra, a doutora Ana Calume Maranhão, que foi certamente indicada pela ministra da Saúde, para ser chefe do departamento de imunização do Ministério da Saúde. Mas os informes que chegaram lá no Gabinete Civil vetaram o nome dela, dizendo que ela já fez postagens apoiando a Lava Jato. Então a gente vê que a política com P minúsculo está muito maior que o mérito da pessoa. Não é a primeira vez, não é surpresa nessas escolhas aí de ministros. Bom, eu tenho a impressão que entre os assuntos de hoje nós já terminamos e vamos esperar, né, a evolução dos acontecimentos. Eu já citei aqui o príncipe Luís, um amigo nosso da família real portuguesa, que já se foi anos atrás, e ele costumava a nos dizer: vamos deixar que os acontecimentos aconteçam. Nós estamos, eu já falei aqui, meio nas mãos do acaso, o que é muito preocupante. De Brasília, Alexandre Garcia.